Aqui nos encontramos para mais um Conta-me. Aqui ao meu lado eu tenho o irmão Daniel Almas. É um senhor que eu ainda não tive grande oportunidade de conhecer pessoalmente e de conviver muito, mas que é uma cara bem conhecida da nossa comunidade, muito envolvido em várias coisas. A gente sabe que o Sr. Daniel é uma pessoa muito ocupada, mas tem sempre tempo para fazer cumprir pelo menos com as suas promessas. Vamos conhecer o Sr. Daniel pai, o Sr. Daniel profissional e o irmão Daniel. Conhecer também um bocadinho a história das nossas romarias na área de Townsend. Por isso, Sr. Daniel, obrigada por ter aceito vir ao nosso programa e vir conversar com essa chata da Márcia, porque eu sei que às vezes sou uma chata, mas tem que ser. O prazer é meu, cá estamos. Não. Sr. Daniel, quem é o Sr. Daniel? Nortestense. O Sr. Daniel é nascido na Lomba da Pedreira, de Nordeste. Meus pais mudaram-se para a Vila de Nordeste e tinha 3 meses, que é o que eles dizem, mas fui criado na Vila de Nordeste, considero-me da Vila de Nordeste. Que idade é que o senhor tinha quando veio para os Estados Unidos? Eu tinha 17 anos. E como é que era o viver no Nordeste naquele tempo, Sr. Daniel? Era triste. Nordeste, que a gente sabe que fica na nossa... Era muito triste. Na nossa... Era muito triste mesmo. Meus pais, éramos 10 filhos, 5 rapazes, 5 raparigas. Essa casalar e aquilo bem a casalar. A conta bem feita. Exatamente, 5. Mas uma coisa, meu pai era lavrador, fazia de tudo, um pouco de tudo. É uma coisa que a gente nunca passaram fome. Está sujeito meus pais a ir para a cama algum dia com fome, mas os filhos não. Está a compreender? Eles eram lutadores, ele lutava e não, para a vida. Fazia o que podia, porque naquele tempo era uma tristeza, era muito difícil. E então morando no Nordeste, que é um sítio que é tão desviado de tudo, foi difícil. Mas vivia-se daquilo que se tinha. Exatamente, a gente vivia da terra, vivia do mar, vivia daquilo que aparecia. Todos nós foram criados e cresceram, estiveram na escola, foram para todos nós, aqueles que estiveram lá, todos deram exame de 4ª classe. Meu pai, a gente trabalhava para as terras depois da escola, ou antes de ir para a escola, a gente ia para as vacas fazer o que se tinha de fazer, mas era a vida. O que é que o senhor mais recorda do seu pai e da sua mãe em termos de características da maneira que eles eram? Como é que era a mãe do senhor Daniel? Aquela mãe lutadora, trabalhadora. Exatamente. Cozinha. Minha mãe ia para a Pedreira de Nordeste buscar a moenda, um alqueire e meio de milho da manhã, chegava à vila, amanhava os filhos, ia para a Ribeira dos Moinhos, moer o milho, vinha para casa para cozer o pão para os filhos, para não faltar o pão aos filhos. Era lutadora e graças a Deus, mas criou os filhos com muito respeito, sempre. De quem foi a ideia de emigrar? Porquê é que o Sr. Daniel vem para os Estados Unidos aos 17 anos? Meu pai, meus avós, do lado materno, tiveram aqui na América, tiveram um casal de filhos aqui na América, depois quando veio a depressão, foram-se embora para trás, levaram os filhos consigo. E o mais velho era um rapaz, e ele disse assim, chegou-se à altura de ir para a tropa lá, ele disse, mas não veio para a tropa aqui, eu vim embora para a América, que eu sou americano, e veio-se embora, foi para a Califórnia. Eu depois fiquei para lá, nunca mais fui aos Açores, nunca mais fui. E a filha ficou lá. Naquele tempo havia um programa que eles chamavam a cota, eles deitavam o nome no consulado e se eles precisavam de trabalhadores aqui na América, eles chamavam para aquele nome. E meu pai um dia foi chamado ao consulado em Ponta Delgada e eles disseram lá, se tu tiveres uma pessoa que te faça uma carta de chamada, vais-te embora, e não... E ele disse, tenho um irmão que é americano, que está aqui nos Açores. Meus pais vieram para cá, e ela veio para cá, e ela está aqui. E o consulado disse assim, se vocês deitarem
como é que dizer, a estadia dela em dia no consulado, ela pode fazer a carta de chamada a vocês mesmo daqui. E meu pai falou com o consulado e disse assim, quanto é que ela deve? E o consulado naquela altura disse a quantia. E meu pai veio para casa, meu pai tinha mais 5 irmãos, e falou com os irmãos, assim, se a gente se juntar a pagar isto ao nosso irmão, ela pode fazer a carta de chamada para nós, e a gente vai-se embora. E isto aconteceu em 1965. Em 67 a gente embarcou para os Estados Unidos. Meu pai embarcou no mês de maio, e era para vir com ele e a minha irmã mais velha, que eram os 3 que vinham trabalhar, para depois chamar a minha mãe com os outros filhos, que eu tinha 2 irmãos mais velhos que estavam na tropa lá. Nessa altura estavam na tropa, estavam a servir, os serviços militares não podiam vir para cá. Só ficou assim, e corremos os papéis todos, para fazer, eu já tinha o passaporte levantado, quando eles disseram assim, tu não podes ir, porque és mais velho para ficar atrás cuidando dos outros. E já estava a trabalhar. Naquela altura a gente começa a trabalhar muito cedo. Então veio meu pai e minha irmã para cá no mês de maio, e o resto da família veio no mês de novembro. Viemos todos para cá no mês de novembro. Então esses 10 filhos vieram todos... Ficou 2 atrás, com os 2 estavam no serviço militares. Mas depois juntaram-se a vocês ou depois decidiram ficar? Juntaram-se a nós, depois de sair a servir os serviços militares, vieram cá até connosco. Como é que foi essa família? Vieram para a área de Taunton? Não, viemos para a área de Somerville. A gente estiveram em Somerville, eu morei em Somerville 21 anos. Depois então que mudei para cá. Mas, no entretanto, meu pai, depois da família estar toda a gente, antes dos 2 irmãos vir para cá, a gente comprou uma casa lá embaixo. Meu pai comprou uma casa lá embaixo, estava aí, meu pai e a minha irmã mais velha, que mora em New Jersey, a trabalhar. E a gente tem que comprar uma casa, e naquela altura as casas... Meu pai comprou uma casa de 3 famílias por $9.000. Está a compreender? Em 68 mais ou menos, e então a gente comprou a casa. Quando meus irmãos vierem para cá, a gente tinha a nossa casa, porque eu começaria a trabalhar todos, e um deles, não, o mais velho, o José, desde o que já faleceu, disse ao meu pai, eu quero ir casar. Meu pai disse, opa, depois já tens a tua idade, não posso aguentar, que ele estava a namorar uma senhora lá, e foi, meu pai foi casar, minha mãe foi com ele. E depois eu disse, eu quero casar também, porque eu já tinha... A sua namorada também tinha ficado... Tinha ficado lá. E eu disse, eu também quero casar. Tinha 22 anos quando disse que queria casar. Eu disse ao meu pai, no dia de festa de Natal, a gente estava todos à mesa a almoçar, e eu disse ao meu pai, eu tenho um anúncio para fazer. E ele disse, o que é que se passa? Ele levantei-me e disse, eu quero ir casar em julho. E meu pai, as conversas do meu pai foi, não é melhor esperar mais um bocadinho. Eu disse, não, eu quero casar. Ele disse, ok, queres casar para julho, vais casar para julho. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida toda. E como é que essa namorada ficou lá à espera do Sr. Daniel, sabendo que o senhor vinha para a América? Aquilo naquele tempo era assim. A palavra dada... Exatamente. Tinha que se cumprir, não é? Exatamente. E já estão casados atualmente há quantos anos? Vai fazer 51. A gente celebrou 50 anos de casados no dia 30 de julho do ano passado. E como é que têm sido esses 50 anos juntos, Daniel? Os melhores anos da minha vida. Os melhores anos. Encontrei a parceira certa. Mas já vi tudo no Nordeste. Aquilo é mesmo um paraíso. Depois a gente... ela veio para cá, há 3 meses, eu fui lá em julho, casámos, ela veio para cá, chegou cá do dia 16 de dezembro. Fizemos a nossa vida. E foi fácil a integração também da sua esposa cá? Yes. Ela adorou logo este país. Ela era filha única, que pensava que ia ser um problema, que estranhou os pais, mas graças a Deus ela adorou logo este país, logo do princípio. Como é que foi essa ligação Estados Unidos-Nordeste? Vocês frequentavam o Nordeste com alguma frequência? Ou... Naquele tempo ia-se. Agora a gente vai... Quando a gente casou, ia mais vezes lá, quase todos os anos ela gostava de ir ver os pais. A gente ia com ela, tirava do tempo do serviço, e a gente ia.
E eu depois, meus sogros decidirem vir para cá, estiverem cá 10 anos, reformaram-se, trabalharem aqui, reformaram-se, foram para trás, e ao cabo de 2 anos de estarem lá, a minha sogra ficou doente, teve de ir para o lar. E então, nessa altura, a gente ia lá todos os anos, ou ia com a minha esposa, ou ia uma dos filhos ou das filhas, ia com ela, para estar lá 1 semana, 2 semanas, ou coisa assim, porque a nossa vida aqui continua sempre. É difícil. É difícil, é difícil. Os anos que eu podia tirar tempo do serviço, ia com ela, mas não podia, porque tinha um trabalho que era muito rigoroso. Vamos à parte profissional. O que é que o Sr. Daniel fez nessa terra? Em 56 anos de América, trabalhei em 4 lugares. Cheguei dos Açores, vim para aqui, em São Mavelo, trabalhei numa fábrica de sapatos. Estive lá, coisa de uns 3 meses. Não gostei nada, não gostava de nada. Chorava todos os dias para ir para trás. Porque a gente trabalhava no campo lá e aqui havia-se amarrado dentro de uma fábrica. Não dava jeito. Eu depois fui trabalhar para uma fábrica de eletrónicos. Estive lá 22 anos. Nessa fábrica de eletrónicos. Eu cresci, sou ambicioso, eu não gosto de estar no mesmo lugar, eu não gosto de fazer a mesma coisa, eu gosto de crescer. E eu aproveitei, a companhia era uma boa companhia, eles davam oportunidades ao pessoal, eles mandavam vir professores do colégio para ensinar o inglês, porque aquilo era tudo português naquele tempo, nas fábricas assim. A gente trabalhava à roda de 370 pessoas lá, e 75% eram portugueses. E eles tinham muita dificuldade de falar o inglês, e eles mandavam vir professores para ensinar o português depois do trabalho. Ficava-se lá 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, e tinha muitos que dizer, mas não paguei overtime, não vai ficar. Eu não, eu aproveitei, eu fiquei. E quando chegou a altura de promover, eu fui promovido. Eu saí de lá, era o manager do warehouse, está a compreender a maneira que fui andando. Estive lá 22 anos, nessa companhia. Depois a companhia mudou-se para Chicago. Arranjei um outro trabalho numa outra companhia de eletrónicos. Teve 2 anos e tal, a minha sorte era assim, eles mudaram-se para o Canadá. Queria que eu fosse com eles. Eu disse, não. Eu não vou, porque eu estou acabando de mudar para Taunton com os meus filhos, eu não vou andar para casa às costas, agora para o Canadá. Se a companhia queria que eu fosse. Eu disse, eu não vou, eu vou ficar por cá. E nessa altura, eu tive 1 mês sem trabalho. E teve uma senhora que passou, que eu conhecia, que era Connie Commissioner. E ela disse-me assim, Daniel, já arranjaste trabalho? Eu disse, não. Ela disse, queres ir trabalhar para o Sheriff's Department? Eu disse, ok, uma oportunidade. O meu vizinho do lado, desde eu sei, ele disse, eu nem sei isto um dia, ele disse, amanhã eu venho contigo. E eu fui, cheguei lá, fiz o interview com eles, e eles disseram assim, ok, preenche esta aplicação, e depois a gente vai ter um interview com um grupo, tinha lá 40 e tal pessoas dentro do lobby. Eu fiquei assim cá comigo, eu disse, está tudo aqui para arranjar trabalho, eu não tenho uma chance de ficar aqui. Vinha saber, eles levaram a gente lá para um salão, para um classroom, e depois o xerife veio, teve a discursar que antigamente era o xerife Nelson, nessa altura. E ele disse, agora quando isto acabar aqui, eu vou chamar vocês um por um ao meu escritório. E, alfabética hora, fui o primeiro. Fui lá e ele disse-me assim, tu vais ali àquele outro building, buscar os uniformes, vais para casa, corta o cabelo, corta o bigode e apresenta-te segunda-feira, vais para a recruta. Eu disse, mas afinal, que qualidade de trabalho é este? Ele disse, não, tu vais ser guarda prisional. Eu disse, desculpe, aos 40 anos, eu tinha 40 anos nessa altura, eu disse, aos 40 anos eu não vou. É impossível, eu nunca mais aguento a recruta, era 7 semanas de recruta, estás a compreender? E eles, até mal comigo, eu disse assim, thank you. E eu tirei um resume que eu tinha do trabalho que eu fazia, e a dele a ele, eu disse assim, se tens um trabalho nesta área, eu fico, mas para ser guarda prisional, para a minha idade, eu nunca mais. Ele disse, eu posso ficar com isso? Eu disse, podes.
Na quinta-feira a seguir, na semana a seguir, eu tenho um telefonema em casa, amanhã eu quero te ver nas minhas offers. O xerife disse à minha esposa, disse, é capaz que ele tivesse arranjado outra vez ou qualquer. Eu chego lá, apresentei-me a ele, e eu reparo assim para o lado, na cadeira de lado, tinha um monte de uniformes deste tamanho, assim desta altura. E ele disse, pegas naquilo, vais para casa, como eu te disse, rapa o bigode e o cabelo, e segunda-feira apresenta-te aqui, já tens uma semana para fazer o catch-up, para apanhar os outros, naquilo tudo. E eu fiquei agora assim, e eu disse assim, ok, yeah, I'll give it a try, why not? Eu peguei nos uniformes, fui para casa, entrei para casa e a minha esposa disse-me assim, mas afinal tu disseste que não querias ser aí? Eu disse, ei, vou-te experimentar. Estive lá 22 anos e meio. Como guarda prisional. O senhor nunca se arrependeu? Dias difíceis. Uma coisa, é um trabalho rigoroso, um trabalho que a gente chega a casa, dias que a gente chega a casa materializados, que a gente teve de tudo, a gente vê de tudo, mas passou-se. Fiz o meu trabalho. Eu tinha dito ao xerife, que é o que perdi agora nas eleições, eu disse-lhe a ele, disse, 20 anos de serviço em uniforme, e tudo aqui para fora, é reforma e tudo. Ele disse, não. Eu tinha 18 anos de serviço, ele veio ter comigo, ele estava de férias em Texas, em casa do meu filho, e ele disse-me assim, eu quero falar contigo. Eu disse, eu estou em Texas, de vacation. Ele disse, quando tu chegaste segunda-feira, eu espero por ti nas minhas offers. E eu fui lá, e ele disse-me assim, eu tenho uma proposta para ti. Mas essa proposta é para tu ficar 5 anos. Eu disse, depende, o que é que estás... E ele disse-me assim, eu vou-te promover, tirar-te da farda, vais ser civilian, e tu vais tomar conta do departamento, the property department. I want you to be the property manager. Eu disse, ok, porque eu sabia fazer o trabalho que eu trabalhei 11 anos e meio no second shift. Lá e aquilo, a maior parte, quando a gente faz eu fazia o registro dos presos quando vêm da corte, eu fazia o registro deles. E aquilo está tudo envolvido ali naquela... E eu fui para lá e estive lá mais 5 anos, há quase 5 anos, a reformei. Agora a reformar. E é por isso que com essa fase, e foi um senhor que sempre trabalhou, ambicioso, como o senhor dizia, mas teve que se sujeitar a estudar. Porque é um gajo que vai de um warehouse, trabalhar de um warehouse para trabalhar para uma cadeia, para aprender tudo. Quem não sabia nada de polícias, de fazer reportes desta porcaria toda, e eu tive de aprender. Devo muito aos meus filhos, porque às vezes eu chegava a casa e queria escrever um report. Patricia, Alison, Stephen, ajuda-me aqui, está a compreender. Devo muito a eles me ajudarem. Também sempre o apoiaram. Sempre. E é por causa disso que eles hoje não podíamos deixar de fazer esse programa sem ter uma palavra dos seus filhos ao Sr. Daniel. Hey Dad, we just wanted to take a minute to thank you for being such a great role model and such a good grandfather. Obrigado, vovô. Nós te amamos, vovô. Thank you, guys. Hi, Dad. I just wanted to say congrats on this last Romeiros walk that you did. It's amazing. The amount of people that you had join you was amazing. When you put your mind to something, no one's going to stop you. And you've been like that your whole life. So thanks for teaching me that drive. Love you. I love you too. Thank you. Hey, Dad, congratulations on being able to get the largest amount of participants that the church has seen in years. It is truly a testament to how much you've worked and how much you care about the church and the Portuguese community. You have always been and continue to be a huge role model to us and to everybody that comes across your path. I couldn't be more proud of you, and I love you. Thank you. I love you too. Já viu, Sr. Daniel, quem são os testemunhos mais verdadeiros que se pode ter? É dos nossos filhos. Pegando aqui neste modelo que é o Sr. Daniel e puxando aqui um bocadinho também ao tema que nós queremos hoje, que são as romarias, onde é que surge, desde quando é que o senhor tem esse sentimento de irmão? Romaria. A primeira saindo do Nordeste aos 17 anos. Eu saí aos 15 anos, na primeira romaria que eu fiz em São Miguel, no Nordeste, Vila e Pedreira, que a gente... São dois guardas pequenos e eles juntam-se todos os anos já, desde o princípio, é sempre os dois, as duas sempre juntas.
E aos 15 anos eu saí de lá. E fui, eu depois vim para aqui. E mas eu morei em Cambridge e Somerville, aquilo, a gente não havia romarias, não sabia nada, porque não havia disto aqui. Está a compreender? Depois, quando eu mudei aqui para cima, e para Taunton, eu comecei a trabalhar em Dartmouth, na House of Correction, e um dia saí, no sábado, saí do trabalho, e eu ouço um reclame na rádio que a New Bethesda ia fazer uma romaria, ia sair, tal, que iam fazer os ensaios, as reuniões, no domingo da tarde, na igreja de São João, que está fechada hoje em dia, e eu disse assim, aquilo tocou-me louco, eu disse assim, se é desta maneira, vou ir. E eu, no domingo da tarde, que eu trabalhava os fins de semana na prisão, e eu saí de lá, e eu disse, 3 horas, eu venho para a igreja de São João. Fui fardado e tudo, entrei para lá, dentro eles ficaram assim para mim, como aqueles que dizem, o que é que a gente não fez nada, então polícia agora aqui. Eu cheguei lá e apresentei-me, disse, meu nome é Daniel Alves, é assim, eu sou guarda prisional e eu gostava de sair de Romeiro. E eles ficaram para mim, eu disse, não tem problema nenhum, o irmão sente-se aí, que a gente vai fazer a reunião e tudo, e começou ali. E comecei, isto foi mais ou menos em 92, 93. E a gente começou ali e eu depois, e comecei a sair sempre com eles. Lá em cima, porque entanto não havia. Até que chegou a 2002, no ano de 2002 foi a primeira romaria que saí de Taunton. Porque tínhamos um senhor que ia todos os anos a São Miguel na romaria com os do Canadá, Bermuda e América, com um senhor que se chamava Tabicas, que já faleceu. Ele fazia essa romaria para lá, e esse senhor depois teve câncer. E ele não podia ir para lá, e ele disse, mas como é que eu não vou poder ir para lá? E ele é romeiro, está no sangue dele, e ele disse assim, e ele foi falar com o padre da paróquia de Santo Antônio em Taunton, e disse que naquela altura era o Henry Arruda, e ele disse assim, eu suporto isso 100%. Arranjas e não. E tudo, não tem problema nenhum, eu suporto vocês 100%. E então no ano de 2002 foi a primeira romaria que saí de Taunton. Desde 2002 saem sempre? Saí sempre, separei 2 anos por causa da pandemia. Mas daí para cá tenho saído sempre. Como é que vocês se organizam, Sr. Daniel? Preparam, fazem também aquelas reuniões A gente faz 2 reuniões, 2 semanas antes da gente sair, a gente faz 2 reuniões, ao domingo da tarde, a gente senta-se no salão da paróquia e o mestre, a gente teve um mestre que era o mestre da romaria, ele era um senhor que era de Livramento, ele teve com a gente pelo menos 18 anos, eu depois adoecei, já não podia ir. Eu depois vieram ter comigo, e ajudava a fazer orações, isto, aquilo, aquilo, e ele depois vieram ter comigo e disseram assim, o Sr. João Medeiros já não pode ir, tu vais ficar encarregado disto. E não podia dizer que não. Que aquilo é uma coisa que se mete no sangue. Está a compreender? O Romeiro, e o senhor teve a oportunidade de depois regressar? Em 2019, mas ainda tem uma história que essa de eu dizia à minha esposa, eu não quero morrer sem ir a São Miguel fazer uma romaria. E em 2019, pelas festas de Natal de 2018, a minha filha Patrícia chamou para mim e disse, Daddy, quando vai a romarias lá que eles fazem, porque eu tenho aqui um grupo que ela trabalha no Sagres Vacation, eu tenho aqui um grupo que quer ir lá para o Romeiros e eles estão-me a perguntar quando é que fazia romarias lá. Eu disse, filha, aqui é diferentes freguesias, é diferentes áreas. Ela disse, não, é do Nordeste. Eu sabia que estou a par das coisas de lá e eu disse, semana tal. E ela disse, ok, obrigada. Chegou-se no dia do Natal, na noite do Natal, a gente a abrir os presentes e eles abriram o presente. Ela disse, meu pai, abre aquele presente. Eu abri aquele presente só. A minha esposa e os meus filhos juntaram-se, pagaram uma passagem para mim ir lá. Fazer a romaria. Fazer a romaria. E a minha esposa disse, eu não quero que tu morras, ou depois viste é comigo, se não fores fazer a romaria, que não fizeste por causa de mim. Está a compreender? Promessa cumprida. Eu disse, ok, fiquei contente, foi um dos melhores presentes que eu tivesse.
acredito que foi um dos melhores presentes que eu tivesse, porque eu estava sempre com aquilo na cabeça. No mês de janeiro, eu chamei para o mestre lá do Nordeste e disse: Norberto, isto é assim, eu vou estar aí para março para fazer a romaria com vocês. Ele disse: prepara-te. Eu disse: prepara-te. A gente, para fazer uma romaria, é preciso 3 coisas. A gente tem de se preparar fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Se tiveres essas coisas na tua mente, não tens problema nenhum, vais fazer. Correu bem. Correu bem, foi uma maravilha. Mas quando eu cheguei lá, aqueles romeiros de lá que eu não conhecia ninguém, o mestre eu conhecia que era da minha idade, que a gente tiver na escola juntos, mas o rapaz ele é novo, eles disseram-me depois, mais ou menos a meio da semana, vieram ter comigo, disseram-me assim: a gente temos uma coisa para confessar. O irmão Daniel disse: mas o que há? Ou foi o que fiz? Ele disse: não. Tu, quando chegaste, que foste à primeira reunião, a gente disseram e viraram-se uns para os outros depois da reunião, a gente disse: oh, este não chega à água retorta, que ele vai mandar vir um carro para se ir embora para trás. Mas tu enganaste a gente, está a compreender. As aparências enganam, não é, Sr. Daniel? Mas um sentimento de romeiro é um sentimento para o resto da vida. Exatamente. Quando se sente... Aquilo é como uma dose que entra no sangue. O romeiro não é só no dia da romaria ou na semana da romaria. O romeiro é todo o ano. Porque eu estou todo o ano em casa sempre fazendo coisas para a romaria. O que é que eu vou fazer para melhorar isto, para melhorar aquilo e coisas assim. Mas... Porque o senhor, além da romaria, também se envolveu e comunitariamente está sempre envolvido na igreja. Na igreja, eu gosto muito, a minha coisa, o meu hobby é a fotografia. Eu gosto muito de ter, não há evento nenhum na igreja que não faça as fotografias, vídeos e de tudo. Eu tenho um arquivo de vídeos e fotografias que é uma coisa feia, mas de tudo. E enquanto nós estamos a falar, está a aparecer algumas imagens também da romaria, também sim, em homenagem a todos os romeiros. O Sr. Daniel tem muita habilidade para a foto, para o vídeo e também para a poesia. Por isso é que quando chegamos aqui hoje, o senhor disse: o sentimento que me ficou depois da minha romaria e regresso ao Nordeste fez um poema. Por isso é que eu pedi ao Sr. Daniel para ler o seu poema, porque neste poema aqui vai o sentimento e aquilo que o senhor quis deixar em mensagem. Romaria, 17 de março a 24 de 2019. Senhora da Luz, São Jorge, Nordeste. Peço para seres a nossa guia durante esta romaria, escutando a nossa mensagem. Abençoa as nossas passadas destas almas dedicadas perante esta viagem. Escuta as nossas orações, nossas dores e aflições, cantadas com devoção. Abençoa o nosso povo do mais velho ao mais novo, com a tua santa benção. Senhora da Luz, dai-nos coragem, dai-nos graças, dai-nos luz, para fazer esta viagem e agradar o bom Jesus. Sobre mim tenho uma farda que viste com alegria e espero que o anjo da guarda seja a nossa companhia. Assim seguimos a viagem por essas estradas e atalhos, pedindo ao Deus por coragem que nos ajude lá dos altos. Rezando o Pai Nosso e Ave Maria, lá vamos pela estrada fora, pedindo a Deus que nos livre de agonia que estamos vivendo agora. Assim foi a minha viagem de Romeiro a São Miguel. Deus me dê a coragem para que estejam perto do Emmanuel. Encontrei um grupo de irmãos que nunca mais esquecerei. Durante a semana demos as mãos e assim rezamos e passei. Ao irmão mestre, que quero agradecer de me ter recebido como sou e de deixar de fazer, oferecer para todos os outros que levou. Graças a Deus quero dar desta peregrinação ter completado. Agradecer a Deus diante do altar dos irmãos que tive a meu lado. A todos os irmãos quero agradecer de dentro do meu coração. Nunca vos vou esquecer e estão nas minhas orações. E assim terminamos, Sr. Daniel, com uma mensagem e uma homenagem a todos esses irmãos romeiros, quer sejam os do Nordeste, quer os que estejam aqui, que têm-lhe acompanhado na área de Taunton, mas a todos eles que fica essa mensagem e este exemplo também do Senhor.
para que eles consigam tirar também alguma lição desta época em que nós vivemos. Muito obrigada por esta oportunidade de expressar aquilo que melhor sei. E que temos muito a aprender consigo também.